Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Quero falar essa noite sobre a coluna dorsal nos ciclos espirituais. Vou repetir, preste atenção, é um assunto seríssimo. A coluna dorsal nos ciclos espirituais. O negócio aqui está chique, hein? Tiago capítulo 1. Faz assim comigo, ó, com a mão. A coluna dorsal dos ciclos espirituais. Tem gente que é tão ruim para fazer, porque é horrível, né? Eu estou vendo aqui fazer com o dedo, é tão ruim, horrível. Faz mais bonitinho, fala assim. A coluna dorsal nos ciclos espirituais. Você sabia que na sua vida você passa por ciclos espirituais? Quem sabia disso? Nós somos sempre uma obra não acabada. Quando Jesus disse, quem não se tornar como criança, não entra no reino dos céus, ele estava se referindo a isso. Ele estava se referindo, o que é uma criança? É o início de uma obra que está longe de terminar. Porque quando você, aqui na terra, dizer assim, acabou, ou Jesus volta, ou você sobe. Então se Jesus não voltou, nem você subiu, é porque não acabou ainda. E a oração no Espírito, a oração em outras línguas, ela começa a despertar o nosso coração, ela começa a acordar o nosso coração para as verdades de Deus. E não há nenhum ciclo que não se processe pelo despertar de uma verdade no seu coração. Eu sempre coloco os ciclos da seguinte forma: faxina, refundamentação, construção e manifestação. Diga, faxina. Vira para o teu irmão assim, dói pra caramba faxina. Sacode ele e fala assim, a maioria já desiste nessa parte. Fala para ele assim, mas não você. Diga comigo, faxina, refundamentação, construção e manifestação. Significa que naquela área da sua vida a fé governa. Naquela área da sua vida o Espírito prevaleceu sobre a carne e tomou o controle da alma. Significa que naquela área da sua vida você não cai mais, você não retrocede mais. Ainda que tudo seja contrário, se você está fechando um ciclo, tudo vai mudar. Quem vive nos ciclos espirituais é completamente livre das circunstâncias, porque o negócio dele é seguir a palavra que Deus está me falando. Não importa as circunstâncias, eu estou seguindo uma voz. E porque estou seguindo uma voz, continua não importando as circunstâncias, porque eu vivo em Deus por fé, e não nas circunstâncias pela incredulidade. Vamos repetir isso? Diga, eu vivo em Deus por fé, não na incredulidade, nas circunstâncias. Aí alguém diz assim, pastor, mas isso é a coisa mais difícil da minha vida. Para mim também, irmão. Não pensa que para você, eu sou diferente de você, não, eu sou igual a você. Talvez o que existe é circunstâncias que eu já dominei e você não, e circunstâncias que você já dominou e eu não. Por isso a palavra de Deus diz, sujeitai-vos uns aos outros. Tem áreas que você já amadureceu e eu preciso beber de você. Tem áreas que eu amadureci, você precisa beber de mim. Nós somos iguais, nós somos membros do mesmo corpo, estamos sendo nutridos pela mesma vida.
Agora, o gostoso desse negócio de ciclos é que quando você pensa assim, uau! A colheita chegou, e chegou mesmo, porque a colheita não respeita o seu momento circunstancial. Quando chega a hora de colher, você vai colher. Talvez a colheita está chegando na sua vida no pior momento da sua vida, mas Deus não está nem aí para isso. Porque Deus não é pai da sua carne, Deus é pai do seu espírito. Deus não tem dó de você não. Deus está construindo o filho dele aí dentro desse corpo. Quando você apresenta o velho homem para ele, ele vira as costas para o velho homem. Quando você conversa com ele da base da velha natureza, ele nem ouve. Porque essa velha natureza, ela é endemonizada. Ela é contaminada pelo pecado. Ela é contaminada pela carne. Então, quando você decide entrar nos ciclos através da oração em línguas. Por que através da oração em línguas? Porque foi o dom recebido no Pentecostes. A oração em línguas é o fundamento de toda construção espiritual na sua vida. Eu tenho Isaías 28, 11 e 12 para te provar isso. Eu tenho Marcos 16 para te provar isso. Eu tenho 1 Coríntios 14, 2, 14, 14, 14, 4, 14, 28. Eu tenho 1 Tessalonicenses 5. Eu tenho Efésios 6, 18. Eu tenho Judas 20. E por aí vai. Para te mostrar que o orar em outras línguas é o fundamentar-se em Deus, de maneira que você vai ouvindo a palavra revelada e por ouvir e crer, você vai entrando nos ciclos. Mas o gostoso dos ciclos é assim que termina um, já começa outro. Você já aprendeu a crer pela sua saúde? Sim, Senhor! Yes, sir! Posso ir para a guerra? Eu não perguntei se você vai para a guerra. Perguntei se você já entendeu como é que é curado. Yes, sir! Agora nós vamos ensinar, nós vamos tratar um pouquinho sobre perdão. Yes, sir! Aí Deus tem tanta gente ruim para pisar em você. Como assim Deus tem, pastor? Não é Deus que tem, é o diabo que tem, né? Deus usa todo mundo. Gente, o ser humano é mau, a natureza humana é má. A natureza humana, não estou falando de você espírito, mas de você alma. A natureza humana, ela é tão má que tem um versículo que fala assim: maldito o homem que confia no homem. Parece que não restou ninguém, só Jesus mesmo. Senhor, mas eu sou apóstolo, eu quero entrar no meu apostolado. Aí o Senhor diz: você vai entrar, só que se você entrar com esse coração amargurado, o primeiro demôniozinho, canela fina que te pegar, te derruba. Você vai perder logo para os canela fina. Imagina se você começar a enfrentar potestades. Imagina se você começar a enfrentar principados e potestades que têm poder de mudar a molécula das coisas. Não foi só a vara de Moisés que virou serpente, a vara dos magos também viraram serpente. Não foi só a água de Moisés que virou sangue, a água dos magos também se transformou em sangue. Durante certo momento, tudo que Moisés fazia, os magos faziam. O faraó pensava assim: meu Deus é igual deles. Mas teve um momento que Moisés continuou e eles pararam. Esse é o cerne, é a coluna dorsal dos ciclos espirituais. Não pare, persevere, insista, resista, continue, marche, não recue, não retroceda,
Deixa o Espírito Santo te tornar uma pessoa indesistível. Porque o diabo vai até certo ponto, chega um ponto que ele não tem mais como continuar, porque ele é o pai da mentira, e aqueles sinais que ele estava fazendo na sua vida eram sinais e prodígios da mentira. Mas Moisés não, Moisés tinha a autoridade da verdade. Então quem tem a verdade tem poder de continuar no caminho espiritual. Quem tem a palavra revelada tem força para continuar. Então diga comigo, a coluna dorsal do ciclo da saúde, do perdão, do ministério, da família, das finanças, todos os ciclos eu vou ter que aprender. Irmão, Deus, se você não parar de orar em línguas, Deus vai queimar toda a madeira, todo o feno e toda a palha. Só vai ficar Jesus aí, irmão. Você vai desaparecer no meio do fogo. E a hora que sair para fora, não sai nem você mais, sai Jesus. Na verdade, sai você, unido com Ele. Mas a velha natureza morreu. Olha o que diz aqui em Tiago 1, versículo 2. Acho que essa palavra é para muita gente aqui hoje, viu? Meus irmãos, tende por motivo... Olha que doideira, gente. Isso é coisa para você escrever para os outros. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria. O passardes por um pouco de provação. Só um pouquinho. Podia ser só um pouquinho, né? Não. Tende motivo de toda alegria o passardes por várias. O que é uma prova? É o final de um ciclo. O que é provação? Você vai ser testado na fé que você confessa. Você vai ser testado na fé que você proclama. Antes da colheita, sempre há uma prova. E não pense que essa prova vai lidar com as suas áreas fortes. E nem pense que é Deus quem envia as provas. Não. Isso é muito claro no capítulo 2, capítulo 3. Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Mas o diabo sabe que você é uma árvore que pode crescer, que pode dar fruto, que pode fazer sombra lá na África, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Eu declaro que vocês serão árvores frondosas. Eu declaro que os seus ramos farão sombra nas nações, no Brasil. Pessoas vão se alimentar da tua vida, pessoas vão comer da tua vida. Sua vida não estará nessa terra em vão. Então, no final de um ciclo, o ponto que Satanás vai tocar é o ponto em que a sua carne, não o seu espírito, sua carne diz assim: ai, ai. Paulo chama esse espinho de um mensageiro de Satanás, para esbofetear ele. Espinho. Quem aqui já pegou um espinho? O negócio ficou incomodando lá, você teve que espremer, pegar a pinça e não acha o espinho, o abençoado some, aí você tem que espremer, segurar, aí vem com a pinça, até que você achar a cabecinha dele, ele não pega, o trem está doendo, está latejando, aí você vai, até que você consegue pegar e tchum. Ai. É isso que o Espírito Santo vai me ensinar? Não. A maioria dos espinhos Deus nunca tira. Porque o interesse de Deus não é aliviar a sua dor, é matar a sua carne.
Os que com Cristo sofrerem, com Cristo reinarão. Quem quer reinar aqui? Amados, não existe doença, maldição, pecado para a tua vida, pobreza. Mas confia em mim. Se você serve a Jesus Cristo, há sofrimentos te aguardando. Há momentos de dor. Há momentos de confusão. Você está totalmente na rota, mas se sentindo completamente perdido. Você não erra uma, mas acha que está jogando a flecha no alvo errado. É que o seu espírito já está edificado e pronto para colher. Porque quem semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Mas é muito difícil, porque na hora da prova em que a colheita virá, Satanás sabe quando a colheita virá, quando o dinheiro vai aparecer. O diabo não é onisciente, mas ele não é burro. Ele mexe com a raça humana tem 6.000 anos. Ele sabe quando a porta vai abrir. Ele tem demônios com informação a seu respeito. Então ele vem tocar naquela área. Pergunta para o seu irmão assim: você sabe aquela área? Chama alguém pelo nome e fala assim: você sabe aquela área? Fala para ele assim: o diabo também sabe. Irmãos, ele tem uma... Porque o que é uma fraqueza? É uma área não mortificada da minha carne. Repita comigo: fraqueza, uma área não mortificada da minha carne. Então aquele pedacinho de não mortificação, Satanás consegue enfiar as unhas, cravar elas. E ele não pega leve, porque ele quer te fazer desistir. Ele quer que você seja reprovado. Então ele enfia as unhas e torce. Aquele sorriso sarcástico. De repente você é pego numa situação. Geralmente são situações que aparecem assim, ó. Está chegando a colheita, você está chegando na praia, 2 metros da praia, um tubarão se levanta. Gente, eu nadei 5 anos nesse mar. Agora eu vou ser devorado por esse cara. Ah, não vou não. Eu vou partir para cima desse tubarão. Eu não vou morrer na praia. Eu não vou morrer na praia. Eu não vou morrer na praia. Eu vou entrar em tudo que é meu em Cristo Jesus. Aleluia! Mas as unhas dele, elas têm até veneno para doer mais. Oi? Hashtag nós sabe. Gostei. Hashtag nós sabe. De vez em quando os irmãos me veem abatido, né? E quem me conhece, assim, intimamente sabe como eu estou. Na hora, a Edene é uma. A Edene bateu o olho em mim, Amanda. Minha esposa, então, nunca vi ser profeta na minha vida desse jeito. A Juliana, né? Cheguei perto de mim, o que foi? O que aconteceu? Tem gente que conhece. São momentos que aquela área não mortificada está sendo apunhalada. Mas exatamente aí que o Senhor te diz: agora é hora de manifestarmos quem eu e você somos no Espírito. Agora é hora de nós provarmos na provação. Provarmos na provação. Provar no monte, no banquete, na festa, com a conta gorda, é fácil. Agora, provar na presença dos seus inimigos. Prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí o Senhor vira para você e fala assim: você quer discutir comigo sobre ser apóstolo?
Aí você faz assim, sir. Antes você estava, yes, sir. Depois, yes, sir. Agora, sir. Os apóstolos, a maioria deles foram martirizados. A maioria das pessoas que naquele tempo topavam o evangelho, pagavam com a vida. E pagavam com alegria. Eles tinham prazer de morrer por Jesus. Na verdade, o fato de Jesus ter crucificado tornou-se para eles um desafio. Eu também quero. Isso foi tão sério na igreja primitiva que os apóstolos tiveram que consertar isso e exortar a igreja. Pare de se oferecer como Marte. Porque o povo estava providenciando os seus martírios. Qual era a paixão deles por Jesus, pelo Evangelho? Eles queriam morrer como Jesus morreu. Por isso eles entravam nas arenas, a história é muito clara nisso, cantando. Aleluia! E o povo lá de Roma olhando, não entendiam eles, porque eles estavam felizes. Daqui a pouquinho eu vou estar com ele. Eu andei com ele aqui 3 anos e meio, foi embora, mas agora eu vou vê-lo face a face. Vem logo, leão, me come, me come, me come, me come, me come. Aí Deus fala assim, Éber, você quer falar comigo de avivamento? Você quer falar comigo de mudar uma nação, mudar nações? Está doendo? Tá, Senhor. Pois é. Você imagina quando você estiver lá na frente de batalha. Não pode estar doendo mais. Você tem que ir morto. Na frente da guerra, você precisa ser um crucificado. Porque se você não for um crucificado, você perde a guerra. Por quê? Uma vez eu preguei aqui, levanta a sua mão, repete comigo. A cruz é vergonhosa, dolorosa, injusta, mas vitoriosa. Você precisa ganhar a mente do Senhor nesse problema. Você precisa ganhar a mente de Cristo nesse problema. Para que você faça o que Ele vai dizer aqui. Verso 2. Meus irmãos, tente por motivo de toda alegria o passardes por várias provas, sabendo, olha o que você tem que saber, que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. A prova da minha fé, uma vez confirmada, me aprova? Não. Me estrutura para ser aprovado. Que estrutura que é essa? Perseverança. Perseverar significa que você pode ser abatido na alma, mas o seu espírito está sempre avançando. Perseverar significa que não importa o tamanho do terremoto, seus fundamentos aguentam o tranco. Perseverar significa que você suporta, pela graça de Deus, qualquer coisa que vier. Perseverar significa permanecer numa palavra recebida. Perseverar significa continuar praticando o que Deus me disse, mesmo que o que Deus me disse, por lado de fora, parece que é uma mentira. Aí Deus vem e diz: eu não sou Deus que minto. Então tudo que eu estou vendo é mentira. O que o Senhor falou é verdade. Eu fico com a tua
palavra. É isso que vai deixar você de ser uma pessoa almática. Os almáticos, eles não ficam com a palavra, eles ficam na hora do entusiasmo, mas na hora da prova eles abandonam, porque dói. E muitas vezes a guerra vem de frente, de trás, lado esquerdo, lado direito e pelos flancos. E aí você fala para o Espírito Santo: o que eu faço? E o Espírito Santo fala assim: marche. Mas eu vou morrer afogado. Isso é problema meu, marche. A hora que você começa a marchar, o mar vermelho se abre. Você nunca se decepcionará com a palavra de Deus. Você nunca se decepcionará por firmar-se até o fim. Haverá momentos que parece que tudo desmente o que o Espírito Santo falou. Irmãos, nesse momento o Espírito Santo não pega leve com a gente, porque ele não está formando um bando de frouxo. Ele não está formando um bando de frouxo. Ele está formando o exército dos exércitos. Ele está formando reis que governarão o universo para sempre. Ele está te amadurecendo para confiar galáxias na sua mão, universos na sua mão. Nós não temos a mínima ideia ainda do que vai ser a eternidade. Nossa mente é desse tamanhozinho, nossa visão é desse tamanho, irmãos. E pior que a gente tenta colocar Deus dentro disso aqui, ó. E Deus é maior em relação a isso aqui, Deus é maior do que essa sala aqui infinitamente. Por exemplo, pense numa pergunta. Deus sabe a resposta. Ele não pensa para responder, ele fala. Não, mas eu vou pensar num negócio muito difícil aqui. Não existe isso para Deus. Ele diz assim: eu conheço as trevas e a luz mora comigo. Para ele, trevas e luz é a mesma coisa. Deus não tem dificuldade com as trevas nem com a luz, porque trevas e luz foram duas coisas que ele criou. Acho que eu sinto um músculo espiritual assim, enrijecendo em você. Precisa segurar a espada. Vou repetir. Eu sinto um músculo espiritual se fortalecendo em você, para você segurar a espada. Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Agora, qual é o objetivo da perseverança? A perseverança é a coluna dorsal dos ciclos espirituais. Repita: a perseverança é a coluna dorsal dos ciclos espirituais. Não importa, fala gente, não importa se eu estou na fase A, B, C ou D. A ordem é marche. Não importa. A ordem é persevere. Você está vivendo um momento de colheita, de sucesso, de alegria. Guarda a perseverança. Você está passando pelo vale da sombra da morte. Guarde a perseverança. Não há trégua em tempos de guerra. Porque quando o Senhor pegar você como uma flecha, filho amado dele que você é, e lançar você, ele vai acertar o alvo, porque você foi corrigido por dentro. Ele lança a flecha, mas a mira é um coração corrigido. E aí, se você é um apóstolo, você vai funcionar como um apóstolo. Se você é um profeta, você vai funcionar como um profeta.
Se você é um pastor, você vai funcionar. As pessoas vão passar por você e vão ser curadas na alma, curadas no corpo. Se você é um evangelista, você vai funcionar na operação de milagres, fé, dons de curar. E as pessoas vão ser atraídas a você. E você não ficará soberbo por isso. Você vai saber juntar a multidão, entregar para o pastor, entregar para o mestre. Enquanto o apóstolo lá na frente continua rasgando a visão, trazendo a palavra, trazendo a revelação. A principal função do apóstolo, além de ir, é revelar a verdade. Todo verdadeiro apóstolo vive num laboratório espiritual. Todo verdadeiro apóstolo vive num laboratório espiritual. Aí de repente ele pega achei! Bebe. Aí a pessoa bebe e recebe. O apóstolo cavou até tocar em Cristo. Vai dar sua mão, diga: eu recebo essa palavra. Verso 4. Ora, a perseverança, a coluna dorsal dos ciclos espirituais, das provas, dos processos, das etapas. Porque adorador não sofre derrota, adorador passa por etapas. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Enquanto você trabalha com a palavra de Deus, agindo em fé, a palavra de Deus trabalha com você, te aperfeiçoando. Enquanto você acredita, agindo segundo o Espírito molda você segundo o que você acredita. Amém. O exercício da sua fé é a ferramenta do Espírito Santo para transformar o seu coração. O exercício da sua fé, uma fé prática, uma fé ousada, uma fé intrépida, uma fé que desce do barco, anda sobre as águas, desce do barco, afunda, não importa, eu desço do barco. Se eu andar sobre as águas, eu vou estar com Ele. Se eu afundar, Ele vai estar comigo. Acho que vocês não ouviram essa, vou repetir. Se eu andar sobre as águas, eu vou até Ele. Se eu afundar, Ele corre até mim. Uhul! Mas eu não vou deixar minha fé na prateleira. Eu não vou deixar minha fé escondida. Eu vou exercer a minha fé todo dia. No momento que o peso na minha alma é tão grande que eu não consigo nem esboçar um sorriso, está doendo tanto, e a prova parece que ela está acima das minhas forças. Vem a graça de Deus. Porque quando Deus sabe do seu espírito que você não vai desistir, Ele sempre vai socorrer você. Vou repetir isso. Quando Deus sabe no seu espírito que você não vai desistir, Ele sempre trará graça, mesmo que você não mereça. Deus olha para dentro de você e sabe, rapaz, ele vai morrer, mas não vai desistir não. Ele vai surtar, mas desistir não. Ele vai sair dançando na rua sem toque, mas desistir ele não vai. Ali, amados, vem uma graça tão gostosa. Que graça é essa? É onde você, no pior dos piores momentos, é sustentado na maneira correta de viver. Você faz a coisa certa. Você toma a decisão correta. A
perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí você vai entender esse versículo aqui, ó. Porque, diga assim comigo, nos ciclos espirituais, Deus continua falando comigo. Agora fala assim com a mão, fala assim: nem sempre eu entendo e muitas vezes me sinto perdido. Agora você vai entender esse versículo aqui. Olha o que diz no verso 5. Se, porém, nessa caminhada, algum de vocês necessita de sabedoria, pode pedir, que Deus dá liberalmente a todos. Que sabedoria é essa? É a sabedoria de descansar na fé na hora certa. Porque a pressão é tão forte que a nossa emoção quer ditar o nosso comportamento. A pressão é tão forte que a nossa mente quer ditar o comportamento, a nossa vontade quer ditar o comportamento. Mas você sabe que você está passando ali um momento de prova e uma grande colheita virá. Nesses momentos, você pode virar para Deus e falar: Pai, me dá sabedoria, porque eu não sei como fazer. E Ele vem como uma águia socorrer você. Ele vem com mais graça, com mais unção, com mais força. Você ia gritar, você ia explodir, você ia chutar o pau da barraca. De repente o seu ser é tomado de uma calmaria. Você dá um murro na cara do cara, soco, mas de repente você é tomado por uma paz. Aí você vira para o fulano e fala assim para ele: você me perdoa? Sua alma está dizendo: mas é ele que tinha que pedir perdão. É ele que está errado. Não é justo. Mas você já descobriu que justiça não é o problema. Maturidade é o problema. Você não está buscando mais a justiça. Você está buscando crescimento. Por isso que logo na frente ele diz assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. O momento que você fica irado é o momento que você tem que falar assim: Senhor, me dá sabedoria. Aí ele vem, Rafael, olha aqui para cá todo mundo. Ele põe a mão na sua cabeça. Ele transfere para você o pensamento dele para aquele momento. E você sabe como se conduzir. E você persevera mais uma vez. A sabedoria é um bônus para a sua perseverança. A sabedoria é um acréscimo. É algo que não viria, mas veio. Porque lá dentro você decidiu não voltar atrás. Ele vem com sabedoria. Agora, você já está no nível, verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. O almático vive circunstancialmente, é aquele que duvida. Diga forte: quem duvida é almático. Quem crê é espiritual. Verso 7. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O rico, glorie-se na sua insignificância. Aqui ele está aplainando o monte e subindo o vale. Você é muito humilde? Glorie-se na sua dignidade. Isso é uma dignidade, ser humilde.
Você é rico, baixa a bola e dá glória para Jesus. E o rico da sua, verso 11, e o rico da sua indignidade, porque ele passará como a flor da relva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Não vai firmar no que você tem, não. Tem hora que não é o que você tem que vai te salvar, não, meu irmão. Tem hora que vai te salvar é a sua fé mesmo. Tem hora que o que você tem, ou o que você não tem, é apenas um motivo de você se gloriar na dignidade, ou se humilhar na insignificância. Mas mantenha o foco. Pastor, eu tenho bens, eu sou uma pessoa rica. Mantenha o foco. Pastor, eu ainda estou numa condição de pobreza. Mantenha o foco. É isso que ele está falando. Não importa naturalmente quem é você, importa o caminho que você entrou. Verso 12. E vou terminar aqui. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ganhará uma BMW zero. Depois de ter sido aprovado, ganhará uma mansão no Alphaville. Depois de ter sido aprovado, vai comprar só nas lojas mais caras de Goiânia. Não, isso é consequência de ser aprovado. Prosperidade, saúde, isso é consequência. Ser aprovado significa que agora você não tem apenas uma teoria, agora você tem uma vida. Depois de ser aprovado, você não recebe nada da terra, você recebe uma coroa. A coroa da vida. Ou seja, você se venceu. O diabo fugiu. Aquela área foi governada pelo Espírito. Você recebe a autoridade de vida. Coroa fala de autoridade. Coroa fala de governo. Coroa fala de reino. Você ultrapassou a si mesmo. Contra tudo, contra todos. A palavra de diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança, mas ele creu. E ele fez uma escolha. Eu estou com 100 anos, eu não consigo nem mais namorar minha esposa. E ela também, tadinha, está só a capa da gaita. Mas Deus falou. Esse negócio de mas Deus falou é que resolve tudo, viu? Ponto tá aí. Deus falou. Aí diz assim lá em Romanos capítulo 4, que Abraão não duvidou da promessa. Gente, pensa, um velho de 100 anos de idade que, né? O negócio não funciona mais. Está de boa, né? Virou eunuco. Oi? Não entendi. Abraão estava sem força, irmão, 100 anos de idade, Sara com 90 anos, né? Acho que Abraão virava para Sara assim, minha velha. Deus falou, né? Meu velho. Falou para você, né? Para mim não. Mas diz a Bíblia que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ao invés de duvidar, ele adorou. Ao invés de duvidar, ele glorificou. Ele deu glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Parecia um velho maluco. Alguém podia chegar para ele e falar, cara, chega, são 25 anos que você está falando desse negócio aí, vamos mudar, vamos virar esse disco, já furou o disco, meu amigo,
Chega, Abraão. Você viajou na maionese, cara. Vamos aceitar a realidade. Não! Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para cumprir o que Ele falou. Para guardar o meu tesouro até aquele dia. Isaac virá. Esses são os escolhidos para o combate. Fora disso, meu irmão, fica lá no seu quarto orando em línguas, fica na mamadeira, fica fazendo gabinete comigo, continue procurando o homem, larga de pensar que você é alguma coisa, porque o reino de Deus não é para frouxo, o reino de Deus é para que a gente tenha a espada do Espírito se firme na mão. Deus não quer te dar, não, deixa eu mudar, Deus pode até te dar uma Ferrari. Eu gostaria de ter uma Ferrari. Quem gostaria? Da glória a Deus. Eu gostaria de ter. Mas o meu coração não está na Ferrari. Meu coração está em ser aprovado. A Ferrari pode vir como consequência. Mas meu coração não está mais na Ferrari. Não está mais na casa, no apartamento, na roupa. Meu coração não está nessas coisas. Meu coração está em ser aprovado rapidamente, para que eu entre no próximo ciclo, 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 e Cristo seja formado em mim. Dá um sorriso para o seu irmão e pergunta para ele assim: está doendo o espinho, irmão? Pergunta. Dá uma sacudida nele assim: quanto mais dói, mais revela o quanto você não morreu. Pastor, mas eu sou ser humano. Você é ser humano, filho de Deus. Você é filho de Deus e não apenas filho de José. Ontem falaram assim para mim: você é ser humano, isso é normal você sentir essas coisas. Ontem falaram para mim, eu estava muito mal. Mas pensa numa crise. Aí alguém falou assim para mim: não, mas isso é normal. Que bom, né? Ela não falou essas palavras, quase que ela falou assim: bem-vindo ao mundo dos vivos, né? Não, irmão, normal é a palavra de Deus. Normal é o caráter de Cristo. Normal é a voz do Espírito Santo. Quem recebe essa palavra? Então eu declaro que você é um herdeiro da coroa da vida. Áreas da sua vida vão manifestar a autoridade do Senhor. Áreas que você venceu e está vencendo, elas manifestarão a glória de Deus. Você passou pelo ciclo, orando no Espírito Santo, perseverou, a perseverança teve ação completa, tirou toda a incredulidade, te fez perfeito e íntegro, completo, você está pronto. Agora Ele põe uma coroa da vida em você. Esses são os pais da igreja. Um pai não tem um título, tem uma coroa. Um pai não é reconhecido por um título, é reconhecido por um processo que passou e venceu. Ah, pastor, mas você está contando uma piada, porque eu já perdi tantas vezes e vou. Como é que é? Eu não dou conta de passar, não. Eu estou lá no vale da sombra da morte. Eu vou e volto, vou e volto. Se você continuar na coluna dorsal, a perseverança vai fazer a ação completa em você.
Não é você que vai se aperfeiçoar, é a perseverança que vai te aperfeiçoar. E daqui a pouco, quando você vê, você ultrapassou a linha. E olha para mim, as coisas começam a acontecer na sua vida sem esforço. Você quer viver nesse lugar? Quantos querem uma coroa de vida? Essa coroa aqui não é lá para a glória não, essa coroa é para aqui. Coroa. Quem for aprovado vai receber a coroa da vida, aqui. Não está falando de futuro. Eu declaro uma igreja de coroados. Você da internet, eu declaro você coroado. Declaro que a cruz vai penetrar tão fundo em você, que a sua carne vai morrer, e o espinho perderá todo o efeito. E o diabo vai ficar louco, porque ele vai perceber que ele já venceu milhares com essa mesma tática, com esse mesmo veneno, ele já matou milhares, mas em você não funciona, porque você decidiu perseverar. E quem persevera, ativa o espírito contra qualquer veneno. Quem persevera, ativa o espírito contra qualquer veneno. Jesus disse: vocês vão pisar serpentes e escorpiões. E você vai ser picado, mas e daí? Você está imune pela fé. De maneira literal, Paulo foi picado por uma cobra na ilha de Malta. Ele estava procurando os gravetos para colocar no fogo. O pessoal tinha saído do naufrágio. Aí a hora que ele baixou nos gravetos, uma víbora. Pá. Todo mundo ficou olhando para Paulo, né? O que ele vai fazer? Mas Paulo já tinha coroa da vida. Paulo já não temia aquele veneno. Nossa, eu preciso correr para o Butantã. Butantã de Malta. Não. Paulo olhou para aquela víbora, ela estava agarrada nele, passando veneno. Mas aquele veneno não tinha poder em Paulo, porque o seu espírito se movimentava na velocidade da luz. O seu espírito tem rodas, irmão. Seu espírito, você não imagina o que é seu espírito. Seu espírito é um campo de força, de poder, que aumenta, quanto mais você ora em outras línguas. Paulo pegou aquela cobra e fez o que todo crente deve fazer. Chegou no fogo, sacudiu ela, e quem queimou foi a bicha. O Senhor te diz: grudou uma víbora aí? Grudou, pastor. Bobeei, grudou. Nossa, aquela irmã está falando isso de você, pastor Hebe. De mim? É. Nossa, eu estou mal, estou acreditando. Eu estou envenenado. Começa a orar em línguas. Você vai ver o poder de Deus. Você vai ver o veneno sair pelo lugar que ele entrou. Apareceu um caroço? Apareceu, vai desaparecer. Se apareceu, ele desaparece. Apareceu uma mancha esquisita no seu corpo? Apareceu? Uai, ela veio, ela volta. Você pediu a crise para vir? Não. Mas veio? Veio. E o que eu faço? Ande na coluna dorsal. O que é andar na coluna dorsal? É viver de palavra revelada em palavra revelada. Em palavra revelada. Eu não estou nem aí para o meu mundo exterior. Eu caminho em fé. Palavra revelada. Desaba daqui, eu não estou nem aí. Desaba de lá, eu não estou nem aí. Eu estou firmado numa palavra que Deus me deu. Pergunta assim para mim, bem forte, todo mundo: pastor,
Por quanto tempo eu devo perseverar? Que importa se você não vai desistir? Pergunta de novo, vamos fixar essa colocação. Pergunta, pastor, quanto tempo eu vou ter que batalhar pela minha fé? Perseverar numa palavra? Que importa? Se você por dentro já é indesistível. Um mês, uma semana, um ano, 2 anos, não importa. Aí você vai se tornar uma pessoa desconhecida para o homem natural. As pessoas nunca vão entender você. Você vai falar de maneira espiritual. Você vai ler a Bíblia não como doutrina. Você vai pegar a Bíblia como pão quente para o seu espírito. Você não vai ler a Bíblia, você vai alimentar a sua fé. Aí você vai valorizar a oração em línguas mesmo. Você vai valorizar a meditação da palavra. Aí você vai jejuar, querendo ou não. Jesus disse, olha, quando o noivo for tirado, Jesus não falou se. Ele falou, eles jejuarão. Tem momentos assim que a barreira fica, e a sua alma grita tanto, que o Espírito Santo fala assim, meu filho, para de comer. Faz um jejum aí. Aí as práticas fluem. E você rompe tudo. Vence. É aprovado. E recebe a coroa da vida. Seu casamento antes era uma droga. Agora o seu casamento curando todos os casamentos. Você era uma vergonha nas finanças. Agora sua vida financeira é um ensino. Para ninguém quebrar nunca mais. Você vivia enfermo. Mas agora você aprendeu a andar na saúde divina, na vida de Deus, no zoe de Deus. Coroa da vida, 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 autoridade para ministrar. Isso é ser ministro do Senhor. Repete bem forte comigo. Isso é ser ministro do Senhor. Quando você se torna um ministro? Quando você passou pela experiência. E você sente agora um peso na sua cabeça. Mas não é dor de cabeça. É um peso de glória. A coroa chegou. Onde você chega, o ambiente é transformado. Essa coroa reluz. E Satanás conhece quem passou pela experiência e venceu. O diabo passa a te respeitar. Você passa a ser conhecido no inferno. Ser conhecido na terra é fácil. Basta você ter aí uns milhões de reais, você se promove e vira o caro no país. Agora, ser conhecido no inferno é porque muito capeta apanhou na sua mão. Não porque você bateu neles, mas porque você andou na verdade e eles não conseguiram te tocar. Amados, Deus tem nos dado um desafio. E realmente eu creio que nós não estamos mais na lei. Fomos libertos da lei. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o nosso desafio hoje, em relação a finanças que eu estou dizendo, é levantar em Goiânia, no Ouvir e Crer de Goiânia, no Brasil, nas nações, pilares financeiros. O que é um pilar financeiro? É alguém que bebeu dessa visão a tal ponto, que se apaixonou a tal ponto, que ele quer ser um dos sustentáculos financeiros dessa visão. Sabemos que enviar um missionário, sustentar uma igreja, sustentar um pastor, enviar uma equipe para a Europa, uma equipe
uma equipe para o Chile, tudo isso é finanças. E você pode ter o privilégio de ser um pilar financeiro desse ministério. Pastor, quanto eu devo dar? Não, você tem N opções, querido. Está aí no site. Há N opções. Você pode começar com R$100 por mês, 200, 300, 400, 500, 1.000. Enfim, você pode começar com 50. Mas, se o Espírito de Deus te mover a participar conosco, eu tenho feito esse trabalho aqui na igreja, e tem sido assim maravilhoso. Eu tenho reunido grupos pequenos para tratar desse assunto, e como os irmãos têm respondido no quesito ser um pilar financeiro. E olha, meu irmão, se o Espírito te mover a ser um pilar financeiro nesse ministério, saiba, esse dinheiro, número 1, não fará falta para você. Número 2, é uma honra ao Senhor para uma visão do Brasil. Número 3, você terá uma colheita sobrenatural. Eu te desafio a ser um pilar financeiro, não de placa ouvir e crer, não de Heber, eu não sou nada. Um pilar financeiro de uma visão, vida no Espírito, hora após hora, oração em línguas, meditação na palavra, adoração, louvor, jejum, confissão da palavra, igreja orgânica, onde cada um flui no seu chamado, cada um cumpre o seu chamado. Gente, nós precisamos levar essa visão para o Brasil e para as nações. Isso passa por finanças. Eu declaro que o Senhor vai te guiar nisso. E se o Espírito tocar você, e eu creio que Ele está tocando, seja bem-vindo como um dos pilares financeiros, dentro do que você pode, não dentro do que você não pode. Ah, pastor, eu já sou membro de uma igreja, lá eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Eu não estou dizendo para você parar de ofertar na sua igreja. Eu estou falando de uma visão. Hoje, nós cremos em missões, vida no Espírito. Levarmos missões para a vida no Espírito. Quantos missionários do campo, gente, morrendo de enfermidades, oprimidos pelo diabo, foram forjados por um sistema e com o tempo se enfraqueceram, estão escandalizados, desanimados, muitos voltam para casa. Mas nós sabemos que quem mergulha em vida no Espírito se torna indesistível. Participe conosco, seja um pilar, em nome de Jesus. Glória a Deus. E tudo que você semear, Deus vai te honrar.